Glória a Deus, venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha abençoar o teu lar, Deus venha falar o teu coração nesse dia, mais uma vez através da poderosa palavra do nosso Senhor, amém? Quero te convidar, se você não é inscrito no Batalhão de Cristo Jesus, se inscreva, né? Nos ajude com esta obra que é para a honra e para a glória do nome de Jesus, amém? Estamos aqui fazendo o ID do Senhor, ide pregai o evangelho a toda criatura, para quem crer e for batizado, seja salvo. Então, quando você se inscreve, né? Se você deixa seu like ali, o seu comentário, você está acrescentando, está me ajudando nesta obra, né? Que é para a honra de Cristo. Eu sou apenas um instrumento, né? Esse vídeo está sendo gravado em março, dia 26 de março, num domingo, amém? E porque às vezes pro status ele vai um pouquinho depois, que eu tenho 3, 4 vídeos na galeria, né? Eu venho passando, às vezes cai alguns 2, 3 dias depois. Amém, meus irmãos? Temos falando, né, de Gênesis 26, aonde Isaac começou a cavar os poços de seu pai Abraão, né? O texto-chave é o Salmo 107, versículo 11 e 12, que se nós andar contra a palavra de Deus, nós se afastamos de Deus, né? Desprezam o conselho indo contra a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz na sequência do Salmo 107 que nós vamos entrar em cadeias, nós vamos estar presos, e Jesus veio para libertar. E eu estou falando de Gênesis, que é o primeiro, né, livro da Bíblia, e toda a pregação que geralmente inicia, né, no Velho Testamento, ela tem que ser atualizada no Novo, amém? Porque tem muitas coisas do Velho Testamento que não vale mais, sacrifícios, né? Certos alimentos não podia comer, alguma coisa se pode hoje, tudo que consagrar o Senhor em oração, né? Então a gente tem que atualizar. Eu gosto sempre de fazer isso, desde que eu me converti. Eu gosto do Velho Testamento, gosto de pregar lá, né? Deus fez muitas coisas maravilhosas lá. Mas nós sempre temos que atualizar no Novo. Se não for atualizado no Novo Testamento, tem coisa no Velho que não vale mais. Amém? Um exemplo, fé, perseverança, oração, tudo é para hoje, né? E hoje eu quero ler com os irmãos em Atos capítulo 2. Para quem não sabe, talvez você conhece um pouco o Evangelho, talvez você está se chegando agora, né? Atos é a formação da nova igreja, né? Então, daqui para frente não tem uma vírgula de erro. Um exemplo de dúvida para contrariedades, né? Porque muitos ainda distorcem ainda, né? O Novo Testamento realmente começa em Atos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Jesus sobe para o lado do Pai, e aí ele dá o compromisso para os discípulos que chegou até mim. Formação da nova igreja. Atos capítulo 2. Né? O título no versículo 37, a minha diz as primeiras conversões. Eu vou ler o versículo 42. Temos falando de que Isaac cavou os poços de seu pai Abraão. Porque Abraão morreu e os filisteus botaram terra nos poços. Ou seja, Abraão tinha um ensinamento. Hoje é o verdadeiro ensinamento sendo entulhado, deixando as coisas de lado para trás. Atos capítulo 2, verso 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Perceba bem, todos os que criam estavam juntos, né? E tinham tudo em comum, né? Um exemplo, esse texto eu já quero usar. O próximo domingo aqui na nossa cidade, culto Santa Ceia. Aqui fala do partir do pão e aqui fala da oração. E aqui ele diz que eles perseveravam na doutrina. O que é doutrina? Para quem não sabe, o que é uma doutrina? É um ensinamento, né? Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles estavam lutando para praticar o que os apóstolos ensinaram. Eles estavam lutando para manter o que Jesus ensinou. Então eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles lutavam para manter a verdadeira doutrina valendo, ou seja, Isaac cavando os poços de seu pai Abraão. Ele começou a cavar os poços, né? Gênesis 26, e deu os mesmos nomes. Você está entendendo? Hoje tem muita coisa dentro do evangelho sendo mudada. Isso não precisa mais, irmão, isso aqui mudou. A Bíblia é imutável, irmãos, Deus não muda. A palavra é uma só. Você está entendendo? Mas hoje, né, vem a falsa doutrina. A Bíblia já diz, em Timóteo diz, né, cuidado com as falsas doutrinas. Chega a dizer que é doutrinas de demônios. Então, uma coisa séria. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. E havia temor nas almas, né?
Hoje o que Deus tem me cobrado e para mim fazer e ensinar é a oração, irmãos. Hoje se entende que muita oração não adianta, irmãos. A oração nunca voltou atrás. Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Lucas 18, versículo 1, o dever de orar sempre sem jamais esmorecer. Se lembra que nós falamos uns dias atrás de Onã, né? Onã, ele não cumpriu com o seu dever de cunhado, né? Você está entendendo? Gênesis 38. Acho que é Gênesis 38. Ele não cumpriu com o seu dever. Então nós temos o dever de orar. E aqui os discípulos estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e nas orações. Ou seja, eles estavam lutando para manter o verdadeiro ensinamento. Gênesis, eu acho que é 38. Isso mesmo, 38, 9. Né? Ele não cumpriu com o seu dever de cunhado, o dever. Gênesis 38. E ele lançava o sêmen no chão. Né? O sêmen era a palavra, ou seja, ele tinha uma relação sexual com a sua cunhada, que deveria ser sua esposa dali para frente, porque na lei antigamente era assim, quando morria o meu irmão, vamos supor, eu tinha obrigação com a esposa dele, e sempre na hora H, como se diz, né, ele lançava o sêmen no chão, e o sêmen é a semente que é a palavra. Então hoje tem muitas pessoas lançando o sêmen no chão, ou seja, a palavra, fora do lugar, ou seja, o rapaz tinha que ter um orgasmo, né, engravidar a sua cunhada, para deixar uma descendência para o irmão dele. E Onã dizia assim: eu vou deixar descendência para o meu irmão? Você está entendendo? E aqui diz o quê? Que eles perseveravam e tinham comunhão, ou seja, um preocupado com o outro, um ajudando o outro, no partir no pão, na oração. Você está entendendo? Tem crente que ele só gosta de ir no culto no dia da Santa Ceia. Ah, vou ceiar, hoje é ceia, hoje eu tenho que ir. Mas e a comunhão? Na oração também. Você está entendendo? E o que Deus coloca no meu coração é como num colégio, né? Vamos supor que hoje 5 matérias, né? Matemática, português, ciência, física, estudos sociais, né? Eu nem me lembro direito, faz muitos anos que eu parei de estudar. 5 matérias. Você se lembra que sempre tinha uma que nós não gostávamos? Eu gostava muito da física, né? Eu não gostava da matemática. Você está entendendo? Então, muitas vezes na Bíblia tem várias matérias: oração, leitura da Bíblia, ir à igreja, ceiar e falar de Jesus. Ah, mas essa aqui eu não gosto muito. Já ficou faltando. E você sabe muito bem que numa escola, se tu rodar numa matéria, tu não passa. Não é assim? Tem que passar em todas, tem que ter uma pontuação. E aqui ele vem dando a receita. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que foi ensinado. Não volte atrás com o evangelho. Aquilo que você aprendeu é verídico, só que hoje está vindo uma transformação. Ah, porque isso aqui não precisa mais, irmão. Ah, não precisa tanta oração, irmão. Será que precisa? Não. Será não. Será não. Orai, perseverai na oração, né? Para que não entreis em tentação. Então eles perseveraram na doutrina, ou seja, na comunhão. Ou seja, eu estou pregando para ti o que eu aprendi, não estou inventando. Você está entendendo? Então essa é a palavra que Deus deixou no meu coração desde o meio da semana. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que Deus abençoe teu dia com esta palavra, em nome de Cristo Jesus. Paz.